mas muitas pessoas que trabalhavam com a Lexi, trabalham, né, escreveram artigos, enfim, e a própria jurisprudência eh, não se aprofunda na teoria. Parte de alguns pressupostos como axiomas e retira consequências daí. Bom, o primeiro ponto, rapidamente, a recepção, né? Eu falei que a teoria foi recebida e a recepção tem um contexto. Que contexto é esse? Contexto pós-Constituição de 88. Né? E a discussão que passou a ser pauta, né, da academia e da prática pós-88 sobre a aplicabilidade dos direitos fundamentais. Né? E dentro dessa discussão dos direitos fundamentais sociais, o direito à saúde ou a influência da pessoa humana na aplicação dos direitos fundamentais, enfim, é, a gente sabe, né, que o contexto da discussão é bem amplo. Mas o contexto de adaptação ou de recepção da teoria do Alex está ligado a uma tentativa de vazão à Constituição de 88, de dar efetividade a essa Constituição que é cheia de promessas até hoje. Né? Então, a recepção é bem intencionada, né, no sentido de tentar buscar aí elementos teóricos em outros ordenamentos jurídicos mais avançados do que o nosso, inclusive que influenciaram o nosso. A Alemanha tem uma influência fortíssima no nosso direito, direta e indireta. Por exemplo, a Constituição de 88, ela foi muito influenciada pela Constituição Portuguesa de 76, que, por sua vez, tem uma influência direta da Constituição Alemã de 49, a Constituição Italiana também, depois a Constituição Espanhola. Então, nossa Constituição é uma amálgama de vários ordenamentos jurídicos, nada mais natural que a gente, como teóricos do direito, né, enfim, estudantes, vá buscar nos outros ordenamentos que já passaram pelos problemas que a gente estava passando ali, começando a passar, pós-88, para encontrar soluções. E a teoria do Alex entra nesse contexto, tentativa de achar soluções teóricas para esse problema tão complexo que é a efetivação da Constituição, mais especificamente dos direitos sociais, que até hoje é resolvido. E, ao longo do tempo, essa teoria foi se solidificando e se tornando hoje o que eu considero hoje um partido inexorável, ou seja, ninguém questiona mais a divisão de direitos e regras ou a concepção das normas jurídicas como direitos e regras. Praticamente ninguém faz isso. E eu comecei a questionar isso. Bom, será que é tão simples assim? É só isso mesmo? E conversei com vários professores e com colegas no mestrado, enfim. E quando eu falava que eu colocava essa questão, bom, será que é isso? Automaticamente gerava uma estranheza. Assim, mas é claro que é. A resposta era óbvia. Assim, não. Quem que não parte mais da teoria do Alex e da distinção entre princípios e regras, né? Ou do Dworkin, enfim, e dos outros autores que tratam essa teoria. E aí o que me gerou o interesse por fazer essa tese é, eu vou questionar exatamente esse ponto de partida, porque não está bem, não é só isso. Ou, enfim, tem certas coisas que não encaixam se eu adotar esses pontos de partida lá na frente, né? Eles parecem muito simples no início, mas quando a gente vai aprofundando, como eu tentei fazer na minha tese, a gente vai vendo que há vários problemas internos na teoria e muito mais depois na frente na sua adoção. O Alex, como eu disse, é um autor que escreveu sobre tudo. Né? Ele fez um sistema filosófico no direito, desde o conceito de direito até a forma como se aplica o direito lá na ponta. Né? E o centro gravitacional toda essa construção teórica do Alex, na minha opinião, é a distinção entre princípios e regras, né? Que foi desenvolvida no âmbito da teoria dos direitos fundamentais dele, que é a tese de habilitação, ou seja, tese de livre docência, que a gente chamaria no Brasil, ou seja, um trabalho tardio dele. Mas essa distinção entre princípios e regras é o ponto central da teoria dele. O que diz essa distinção? Bom, para o Alex, as normas jurídicas ou são regras ou são princípios, não existe outra norma. E o que são as regras? São normas jurídicas que determinam comportamentos para o Estado e para os indivíduos de forma definitiva. Elas dizem exatamente o que o Estado ou o indivíduo deve fazer. De outro lado, existem os princípios, que são normas que não determinam de forma exata o comportamento a ser seguido pelo Estado ou pelos indivíduos. Eles determinam que, em certas circunstâncias, o direito deve ser cumprido de forma gradual.
analisadas as circunstâncias fáticas, ou seja, o mundo real, e as circunstâncias jurídicas, ou seja, como essas normas se comportam com relação a outras normas. Então, para o Alex, existem só dois tipos de normas. Ou a norma diz exatamente o que o indivíduo ou o Estado tem que fazer, o comportamento que deve ser adotado, ou ela determina de forma gradual o cumprimento desse comportamento. Tá? Os princípios são dessa segunda categoria. Eles são cumpridos de forma gradativa, né? Não definitiva. O autor propõe também duas formas de aplicar essas normas, uma forma para cada tipo de norma. Por exemplo, as regras jurídicas, como elas determinam exatamente o que a pessoa tem que fazer ou o que o Estado tem que fazer, elas são aplicadas através da técnica da subsunção, do silogismo. Eu tenho a premissa maior, a premissa menor e a consequência. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Na medida em que uma circunstância fática se amolda àquilo que está previsto na regra, eu tenho a consequência já pré-determinada pelo ordenamento jurídico. Os princípios jurídicos, como eles têm uma forma de cumprimento gradativo, eles são o que o autor chama de dever ser prima facie, ou seja, eles estabelecem normas prima facie, como o próprio nome diz, ou seja, que devem ser ponto de partida para um cumprimento futuro, eles não são aplicados dessa mesma forma, através do silogismo. Eles são aplicados através da fórmula da ponderação. O que diz a ponderação? Ela diz que ela parte do pressuposto que os princípios eles são aplicados sempre levando em consideração as outras normas do ordenamento jurídico. E, mais especificamente, um comportamento que o Alex chama, né, de colisão. Os princípios existem no ordenamento jurídico colidindo com outros princípios e com outras regras. A forma de aplicação deles, então, pressupõe que eu compreenda essa colisão e solucione essa colisão. Como é que é solucionada a colisão? Através da ponção, que é uma espécie de sopesamento, ou seja, o intérprete atribui pesos diferentes para o conflito para chegar no final desse processo e dizer qual duas normas que está em colisão e que em tese seria aplicado seriam aplicadas ao mesmo tempo, qual delas prepondera no caso concreto e por fim vai gerar sequência. Por exemplo, e aí um exemplo que o próprio Alex dá. O direito à livre manifestação do pensamento, que está tão em voga hoje, pode colidir com o direito à privacidade, ou seja, o direito ao livre desenvolvimento do pensamento de uma pessoa, ou à livre manifestação desse pensamento de uma pessoa, pode colidir com o direito à privacidade de outra. Uma reportagem, por exemplo, que explora aspectos privados de uma pessoa. O jornalista no Brasil e na Alemanha ele tem liberdade de imprensa, né? Pode escrever o que ele quiser. Por outro lado, as pessoas têm o direito à privacidade protegido pela Constituição. Eventualmente, um texto jurídico, mesmo um livro, pode ferir o direito das pessoas, de qualquer pessoa. Segundo o Alex, existe uma colisão entre dois direitos fundamentais. E a única forma de resolver essa colisão é através da ponderação. É atribuir um peso, no caso concreto, analisando as circunstâncias fáticas e jurídicas, ou seja, o mundo real e as normas em colisão, para chegar a uma conclusão a favor do direito da liberdade de pensamento ou da privacidade.